O técnico Luiz Felipe Scolari fez nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, a primeira convocação de sua nova fase na seleção brasileira. Chamou 23 jogadores para o amistoso dia 6 de fevereiro contra a Inglaterra, em Londres. Ele optou por jogadores experientes, como Júlio César e Ronaldinho Gaúcho, e teve algumas surpresas, como o zagueiro Dante, do Bayern de Munique, que vai para a sua primeira convocação. Estamos aqui com o repórter Matheus Silva Alves, do estado de São Paulo, e eu pergunto, Matheus, o que você achou dessa convocação, essa convocação inicial do Scolari? Romero, eu gostei da convocação, em primeiro lugar, porque ela manteve, pelo menos em parte, o espírito do trabalho que vinha sendo feito pelo Mano Menezes, especialmente na utilização de volantes que sabem jogar, volantes que não ficam apenas cumprindo a função defensiva, e a gente viu isso com os jogadores que o Filipão convocou na sua primeira lista. Agora, como já era mais ou menos esperado, o Filipão está apostando em jogadores de mais experiência, jogadores de mais bagagem, e acho que especialmente na questão do gol, com a volta do Júlio César, que já não vive a sua melhor fase, fica claro que para o Filipão não existe uma boa alternativa, ou seja, o Filipão não tem um outro goleiro em quem ele confie plenamente para essa missão de ser o titular da seleção. E a volta do Ronaldinho é algo mais ou menos esperada, porque o Ronaldinho, afinal, fez um ótimo Campeonato Brasileiro e é um jogador do tipo que o Filipão gosta, ou seja, um jogador já curtido em 1000 batalhas, um jogador acostumado às grandes partidas e que não vai sentir tanto peso. Por outro lado, o Kaká ficou de fora e muita gente apostava que ele seria um dos, entre aspas, veteranos, os jogadores experientes que Filipão contaria nesse início de trabalho. A ausência do Kaká te surpreendeu? Surpreendeu porque com o Kaká, a seleção, volto de novo a citar o Mano Menezes, a seleção estava funcionando bem com o Kaká, ele voltou bem à seleção nas partidas que fez no segundo semestre do ano passado, e embora não esteja jogando regularmente no Real Madrid, ele está num bom nível físico, então o Filipão, ele sempre falou bem do Kaká, levou o Kaká para a Copa do Mundo, então era de se esperar que o Kaká estivesse presente. O que não quer dizer que ele não voltará. Talvez seja uma primeira experiência. Se o Kaká eventualmente trocar de clube nessa janela de transferências, o que é uma possibilidade, eu vejo como boa a chance do Kaká retornar nas futuras convocações. Nessa convocação, o Filipão optou também por algumas novidades. Além do Dante, que é um zagueiro que faz um bom campeonato pelo Bayern de Munique, ele chamou também o Felipe Luiz, o lateral esquerdo do Real Madrid, que o Dunga havia convocado em 2009. Ele teve até chances de ir à Copa do Mundo, mas acabou se machucando e não foi, e depois também não foi mais chamado. Na época ele jogava no La Coruña. E a volta do Hernanes, que vem ao encontro daquilo que o Matheus falou, que é um jogador que sabe jogar, ele não se limita só a marcar, ele sabe armar o jogo, ele sabe criar, sabe chutar, e isso vai mostrar uma cara um pouco mais ousada da seleção em relação ao que o Mano Menezes fazia. Isso, pelo menos, é a minha opinião. Você concorda com isso, Matheus? Almiro, eu acho normal que um técnico, quando chega, ele queira colocar sua marca. Ele aposte em jogadores que não vinham sendo utilizados pelo treinador anterior. Era natural que alguns nomes novos aparecessem, novos entre aspas, porque é óbvio que o Hernanes e o Miranda são jogadores já bem rodados, e digamos, esses vão ser testados. São jogadores que não vinham sendo chamados, como é o caso do Dante, que esse sim é uma novidade, jogadores que não tinham a devida atenção do Mano Menezes, não estavam na preferência do antigo treinador, e que são novas apostas. Eles vão ter de mostrar nesse jogo contra a Inglaterra, eventualmente nos próximos, que são capazes, que podem jogar bem na seleção. Se não mostrarem rapidamente, acredito que serão descartados, serão trocados por outros. Vamos deixar de nos ater só a esse jogo contra a Inglaterra, justamente em função do fim da sua resposta anterior. O Brasil vai ter também um jogo contra a França, vai pegar a Itália, vai pegar a Rússia, o Chile, que é uma boa seleção, ou seja, voltou àquela situação de pegar adversários fortes que foi usada na época do Mano Menezes, mas depois não deu muito resultado e foi abandonado. Na sua opinião, isso é o correto nesse início de preparação? Eu acho que é o correto, Almir, porque é estranho falar em início de preparação. Claro, é o início porque o Filipão acabou de assumir, mas é uma reta final para a Copa das Confederações. Faltam menos de 6 meses para um torneio que é importantíssimo.
Então, é importante fazer testes com grandes seleções. Não adianta conseguir vitórias muito largas contra adversários fracos e chegar na competição que interessa e não estar devidamente testado. Eu acho que não havia outro caminho, é preciso jogar contra as seleções fortes. Perfeito. E para esse amistoso do dia 6, o fato de alguns jogadores, principalmente os jogadores do Brasil, que estão no futebol brasileiro, estarem em início de temporada, é um complicador ou isso pode não fazer tanta diferença assim? Eu acho que não fará muita diferença porque, como a gente viu na lista, o Filipão apostou muito em jogadores que jogam na Europa, que, portanto, estão em meio de temporada. Alguns jogadores que estão no Brasil podem sentir um pouco a falta de ritmo, mas como eles são minoria, acredito que esse não vai ser o problema do Filipão.